Quantas vezes no dia você lida com imprevistos? Fala aqui pra mim. Eu sou Carlos Caso Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho e é desse assunto que a gente vai falar hoje. Fica aqui, se você caiu nesse canal, nesse vídeo, já se inscreve, dá o like e manda esse assunto, esse vídeo interessantíssimo para quem está precisando dessa ajuda em como lidar com os imprevistos, tá bom? Esse texto que a gente vai ler hoje é um texto interessantíssimo da aqui, Gabriela Brasil. Um abraço para Gabriela. Gabriela, Creme do Milho tá te seguindo no YouTube, tá bom? E o melhor de tudo é um texto de 5 de agosto de 2016, da data de hoje, praticamente 10 anos. Né? E o site é gabrielabrasil.com. Vamos ler esse texto que é interessantíssimo e faz parte do nosso dia a dia, esse tema. Então vamos lá. Como lidar com interrupções e imprevistos? As interrupções internas são aquelas que partem de nós mesmos. Uma ideia que chega, a falta de atenção para determinado assunto, o cansaço interno. Para lidar com esse tipo de interrupção imprevista, é fundamental voltar à priorização dos seus projetos e tarefas, entender por onde você deve direcionar sua atenção. Gente, a gente está falando de um texto de 10 anos atrás, hein? Nunca foi tão atual. E aqui a gente já começa com uma bela imagem, né, do que parece ser duas pessoas se debruçadas sobre uma mesa, né, com alguns papéis e canetas, parece discutindo algum projeto, e um desenho de um relógio, né, sobre essa foto. Né? E aqui a gente começa o texto. Com o volume de informações que temos disponíveis hoje, estamos sempre bombardeados pelas redes sociais, notificações no celular, e-mails, textos, entre outras coisas. Se você for cuidar de cada distração quando ela chega até você, não vai fazer outra coisa senão isso. Você precisa de solidão para criar, você precisa de foco para produzir, você precisa escolher para onde quer direcionar a sua atenção. Muitas pessoas acham que a tecnologia é a culpada pelas nossas distrações, mas a verdade é que a tecnologia é apenas o meio na qual as distrações podem chegar até nós. Não é a tecnologia que tem a responsabilidade de te afastar das interrupções, essa responsabilidade é exclusivamente sua, quando o que vai consumir usando os meios que você já possui, ou seja, a gente que atrai, né, as interrupções, porque a gente que comprou o celular, a gente que comprou o computador, a gente comprou a TV, o streaming, né? Na nossa rotina, continuando aqui o texto, vamos lidar com interrupções internas e externas. As interrupções internas são aquelas que partem de nós mesmos. Uma ideia que chega, a falta de atenção por determinado assunto, o cansaço interno. Para lidar com esse tipo de interrupção imprevista, é fundamental voltar à priorização dos seus projetos e tarefas. Entender por onde você deve direcionar sua atenção. Para quem não consegue focar muito tempo em uma tarefa, a técnica Pomodoro é muito boa essa técnica. É o remédio. O Pomodoro de 25 minutos pode fazer milagres. Eu não sei se ela vai ler, eu não sei se ela vai explicar aqui, mas eu vou antecipar para vocês. A gente acaba colocando o foco total em uma determinada atividade por 25 minutos. Então, se eu preciso revisar uma prova, se eu preciso revisar um texto, se eu preciso responder um e-mail, se eu preciso tomar uma decisão, eu me isolo, eu me concentro totalmente durante 25 minutos e aí só depois desse tempo que eu volto, eu abro a minha atenção para o mundo aqui fora. Essa técnica Pomodoro é muito bacana. Eu uso e aprovo. Eu uso e aprovo. Continuando aqui o texto, né? E quando a interrupção é urgente e eu preciso parar o que estou fazendo? Tente criar uma nota ou uma tarefa que lembre que você parou e selecione materiais que estavam usando para arquivar junto. Quando voltar àquela tarefa, saberá onde parou. Seu celular é uma fonte de distração frequente? Eu acho que sim, né? Encontre o que está chamando a atenção e tente eliminar essas distrações. Aí aqui tem uma indicação de um vídeo, né? E saiba como administrar melhor o seu tempo. E não deixe que o smartphone se torne um inimigo da sua produtividade. Tem vídeo aqui no canal do Creme do Milho falando de distrações em celular, hein? De redes sociais. Já quando a interrupção é externa, temos que pensar em estratégias para contorná-la.
principalmente quando lidamos com times grandes e com bastante demanda para controlar. As estratégias recomendadas são, olha que interessante, vamos seguir aqui tópico por tópico. Hora do silêncio. Durante uma hora do seu dia ou na sua semana, dependendo do seu fluxo, estipule a hora do silêncio, um momento para você refletir sobre o que está acontecendo na sua vida, tirar as coisas da cabeça, se debruçar com carinho sobre os próximos passos a serem tomados, relaxar um pouco. Blocos de tempo, reunir atividades no mesmo contexto para serem realizadas em conjunto em um bloco de tempos que será encaixado no seu dia. Negociação com a equipe, conversar com a equipe sobre horários de produção, momentos que não podem ser interrompidos, estratégias para recados e dúvidas. Dizer não com mais frequência, colocar limite, olha que interessante. Dizer não é importante para não centralizar tarefas e ficar com um volume maior de coisas do que o seu fluxo permite. Ser na comunicação, ser objetivo na comunicação. Deixe claro o que precisa quando precisa e por que precisa. Quanto mais clareza o outro tiver, menos vai e volta de distrações e interrupções vai acontecer. Usar fones de ouvido, ouvindo ou não ouvindo música, este pequeno gesto sinaliza que você está focado e evita conversas paralelas e distrações. Instaurar ruídos brancos para facilitar a concentração. Ventilador, música, mantras. Aí ela escreve aqui, né? Eu gosto de trabalhar ouvindo o som do mar em uma lista no Spotify. Esse gatilho faz com que minha mente trabalhe mais concentrada. Excelente dica. Mudar de ambiente. Pacô, tenta sair do lugar que está para evitar distrações internas e externas. Deixe o celular descansar dentro da gaveta da bolsa. Dê um tempo para ele. Quando você não está usando o celular, está fazendo a reserva da sua energia e da energia dele. Ambos precisam descansar e isso gerará menos interrupções ao longo do dia. Trabalhe em cima do planejamento e deixe equipes conscientes do processo. Quando você planeja, está criando margens de segurança para evitar imprevistos. Não comece um novo projeto sem ter traçado a rota certa para o mesmo. Em um mundo rodeado de informações para todos os lados, ou você se organiza para dar conta das distrações e imprevistos, ou o seu tempo será prejudicado. Simples assim. E aí, qual que é a sua escolha? E aqui me parece a foto da Gabriela Brasil. Olha só. Abração de novo para você, viu, Gabriela? Excelente texto. Meus parabéns. Seu texto totalmente alinhado aqui com o cerne, né? Com o DNA do creme do milho. E aqui deixe seus comentários. Então é isso aqui. Galera, um abraço para você, viu? Gente, quais são os meus dois... apesar desse belíssimo texto, quais são os meus 2 centavos de contribuição aqui? Primeiro, se você chegou aqui de novo, dá o seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Gente, imprevistos, eles estão aí diariamente a todo momento na nossa rotina. No nosso dia a dia, numa viagem, numa ocasião especial, num momento delicado, ainda dentro do contexto de um momento delicado, ainda assim podem acontecer mais imprevistos ainda, né? Situações que a gente não tem tanta familiaridade, que a gente não conhece, pessoas que a gente não tem tanta proximidade em lidar. Todo esse contexto, esse emaranhado de situações podem nos causar imprevistos, né? E aí, com base em cima dessas dicas, basta, entre tantas outras coisas, a gente conseguir pelo menos ter um mínimo de centro, de voltar ao nosso eixo e dizer assim, ok, por onde eu recomeço? Como eu continuo? Será que esse imprevisto eu preciso, com base nesse imprevisto, eu paro o que eu estou fazendo, eu desisto do que eu estou fazendo e mudo aqui a prioridade? Né? Eu tinha uma viagem super importante marcada para o Nordeste. Eu ia a trabalho, né? E o meu voo era hoje à tarde. Teve uma chuva super forte que fez com que o meu voo fosse reprogramado, o meu voo fosse cancelado. Como eu faço para lidar com esse previsto? Comunicar pessoas, reprogramar o voo,
ver se eu tenho algum direito, alguma indenização, alguma coisa que me caiba dentro daquele momento que eu estou passando, longe de casa, ou então numa circunstância ali que eu não tenho uma rede de apoio para poder me ajudar a fazer eu chegar lá, né? Isso aí a gente pode levar para diversas coisas. O filho ia ter uma prova super importante na aula de sexta-feira, mas acabou tendo um imprevisto e chuva muito forte, o pneu do carro furou, vocês não conseguiram chegar. Como que a gente faz para lidar com isso? Esse que é o mais importante. E eu acho que uma coisa muito bacana também, que eu acho que eu posso, de uma forma muito humilde, complementar aqui, é que dentro desse contexto de imprevistos, eu falei um pouco antes que às vezes a gente vai poder lidar, a gente tem a chance de lidar com pessoas que nem sempre estão dentro do nosso ambiente de negociação. Mas o fator empatia, ele é importantíssimo para poder a gente conseguir transpor e lidar com esses imprevistos que acontecem, né? Então, tanto de imprevistos que podem que podem acontecer com a gente, quanto de pessoas que às vezes vão ter alguma negociação, vão prestar algum serviço, vão nos encontrar e também podem ter basta o efeito de empatia para poder a gente conseguir entender que às vezes aquilo que aconteceu não dependeu daquela pessoa. A chuva que aconteceu não dependeu daquela pessoa, o pneu que furou, o táxi que foi cancelado, o aplicativo que furou, não apareceu ali na hora, a orientação do Maps, que às vezes mandou para o endereço A, era para o endereço B, dá um pouquinho mais de empatia para poder a gente entender que realmente a gente não está no controle da situação. E é isso que é assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam. E para isso, se a gente conseguir colocar essa lente, vai fazer com que tanto a gente quanto as pessoas que se relacionam com a gente profissionalmente, familiar, na questão familiar, amigos, né? Isso, a relação ela fique mais leve, a gente consiga dar um passo maior e aí ter relações longevas e conseguir dar um passo mais longo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu sempre falo, se você chegou aqui até o final, dá o like, se inscreve e ativa as notificações. Espero você no próximo vídeo, tá bom? Um abraço grandão, até em breve. Tchau, tchau.